gente continua falando das consequências da epilepsia. A diferença é que, nesse caso, o paciente não sofreu apenas os efeitos físicos da doença. Por causa do preconceito, ele foi expulso do trabalho. Um abuso que ainda se repete e que ajuda a explicar o fato de muita gente preferir não revelar que tem a doença. Nosso cérebro é uma verdadeira máquina. Nele, milhares de células trabalham o tempo todo, conduzindo impulsos elétricos necessários à realização de qualquer atividade. Em algumas pessoas, um grupo de neurônios pode se comportar de maneira anormal, causando uma espécie de curto-circuito. São os portadores de epilepsia. A epilepsia é provocada por focos irritativos na região cortical, a região mais externa do cérebro, e esses focos podem gerar sinais que geram os sintomas, tanto a ausência quanto aquela crise clássica tônico-clônica generalizada. A maior parte dos pacientes com epilepsia tem origem criptogênica, né? Não se conhece bem a origem, mas eles têm passíveis de tratamento. Outros pacientes têm origem tumoral, um tumor comprimindo aquela região, alguns pacientes com doenças infecciosas, como meningite, encefalite, que vão gerar focos irritativos naquela região. Esta jornalista está entre os quase 2 milhões de brasileiros que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, têm a doença. Os sintomas apareceram na adolescência e, com eles, o preconceito. Eu já escutei vários comentários em vários tipos de ambiente, seja de trabalho, seja num corredor de algum lugar, na rua. Ah, fulano é epilético, ou seja, é uma associação que as pessoas que não têm informação têm de que maluco, epilético, algo parecido, semelhante mais ou menos. A epilepsia da jovem é considerada leve. Ela não tem convulsões, e sim crises de ausência, que geralmente duram 3 minutos e são acompanhadas de perda da consciência recente. A jornalista toma remédios controlados e leva uma vida praticamente normal. Praticamente por ela admitir que evita revelar que tem epilepsia quando está no ambiente de trabalho. Eu busco aos poucos ir conhecendo para sentir intimidade com elas e sentir, eu posso confiar nelas e posso falar. Mesmo assim, eu fico sempre com o pé atrás. Se hoje as vítimas ainda têm receio de falar abertamente sobre a doença, imagine há 4 décadas. Na história, sobram exemplos de pacientes que sofreram na pele as consequências da discriminação. Um desses casos chegou ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os desembargadores analisaram o processo de um cabo da Aeronáutica. César Vilela Gomes, que era epilético, foi expulso da Força Aérea sob o pretexto de que tinha um comportamento inadequado para a corporação. Os militares da Força Aérea afirmaram que o cabo César havia praticado atos atentatórios à moral e ao pundonor militar, sem que tenha se produzido qualquer peça técnica, qualquer laudo médico que pudesse asseverar que ele se encontrava no seu juízo perfeito e, portanto, detinha conhecimento e capacidade de compreender o caráter reprovável dos atos que havia praticado. 2 anos depois de deixar a Força Aérea, César foi interditado judicialmente, uma medida que teve os efeitos retroativos a 1972. Com base nesses dados, a Justiça entendeu que a expulsão aconteceu quando ele já era considerado incapaz para qualquer ato da vida civil. Mas só depois da morte do ex-militar, em 2003, a família decidiu questionar o ato da Aeronáutica. Gustavo explica que a intenção não era buscar reparação financeira, e sim corrigir um erro que, para ele, foi resultado da ignorância dos superiores do militar. Os portadores de epilepsia, em função dos sintomas da doença, muitas vezes são julgados como pessoas exóticas, como pessoas de comportamento socialmente inadequado, o que é um julgamento profundamente injusto, porque é apenas o reflexo, a manifestação da própria doença. A Justiça entendeu que a expulsão foi ilegal e condenou a União a pagar todos os vencimentos que deveriam ter sido repassados ao profissional entre 1974 e 2003. Além disso, a viúva vai passar a receber pensão militar.
As consequências familiares foram as piores possíveis. O desenvolvimento de alcoolismo, depressão, né, e tudo aquilo que, em termos emocionais, é associado a um ato de expulsão que, além de representar a perda de uma função pública, representava também uma espécie de estigma, né, de associação com a imoralidade, com atos impróprios, indignos da carreira militar.